transformada, nós queremos ver a sociedade mudada, e Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, e nós não podemos dizer que não damos conta, que não temos força, que não temos competência, porque o Senhor vai nos usar para isso, em nome de Jesus. Não esteja ingênuo, não seja ingênuo, porque sem dúvida alguma o inimigo vai tentar destruir a sua motivação. Mas chegou num ponto interessante que eu quero reforçar aqui hoje à noite. Como Neemias encarou ou encara, pelo texto que lemos hoje, a oposição, enfrenta a oposição, e como nós devemos fazer isso? Vamos tentar aprender com as atitudes de Neemias alguns pontos bem práticos de como nós devemos reagir. A reação de Neemias, ela pode ser a sua, a minha, a nossa reação hoje. Em primeiro lugar, Neemias se cerca de gente boa. Eu me lembro que uma vez falando sobre isso, fizemos um trocadilho dizendo: não é se cercar de pessoas de bens, mas é se cercar de pessoa de bem. Você é o extrato das pessoas que te cercam. Você tem feito o que Deus te chamou para fazer? É interessante. Deus coloca um punhado de gente perto de você. Algumas pessoas boas e algumas pessoas que talvez sejam discípulos de Sambalá e de Tobias. Você tem que saber escolher. Hoje pela manhã eu disse: você não pode se livrar do relacionamento social com todos. E a Bíblia diz que é pior, preste atenção, é pior você se relacionar com uma pessoa da comunidade da fé que se diz transformada e salva, mas não é, do que com alguém lá de fora. Interessante, né? A lição de hoje diz isso: é pior do que com alguém lá de fora. Então a Bíblia não está dizendo que a gente tem que sair do mundo, senão era melhor morrer, né? Não dá para relacionar com as pessoas e querer que elas tenham o padrão que eu tenho, o padrão que você tem, do ponto de vista de fé. Mas é triste quando você se cerca de pessoas que estão totalmente ali ao seu lado, mas querendo te destruir. Ouça o que nós precisamos aprender através de Neemias: cerque-se de pessoas boas, que querem o seu bem, mas que não apagam seu sonho. Gente que chora junto com você e que ri junto com você. Gente que anda junto com você, gente que sonha junto com você, gente que aprende com você e gente que te ensina também. Escolha as pessoas certas. Eu fico imaginando Neemias. O que é que Neemias tinha por profissão na época que ele escreveu este livro? A Bíblia diz que ele era copeiro do rei. A Bíblia não diz que ele era mestre de obras. A Bíblia não diz que ele era pedreiro, nem que ele era administrador, líder. A princípio não diz que ele era copeiro do rei naquela época. Como é que um copeiro vai construir muro? E os muros daquela época eram largos. Não era uma coisa assim simples de se fazer, era algo difícil de se construir. A ideia que eu tenho é de que ele se cercou dos profissionais. Eu não sei fazer muro, mas tem gente que sabe e eu vou trazer para perto de mim. Sem dúvida alguma. Tem gente que sabe fazer paredes. E são essas pessoas que eu quero usar para fazer paredes. Neemias motivou os seus parceiros na área que eles sabiam trabalhar. Você precisa se cercar das pessoas certas, que te completam, que te estimulam, que te ajudam a construir, que te incentivam. Inclusive eu vou falar um pouquinho disso em outro momento aqui, no encerramento da nossa palavra. Mas o primeiro ponto é esse: cerque-se de gente boa. Tem gente que faz uma opção por alguém de fora, enquanto o pai e a mãe, que são as pessoas que mais amam, que mais querem o bem, que dão conselhos que não são ouvidos. Tem gente que embarca em cada um, e depois lá na vida adulta, lá na maturidade,
Vão dizer assim: meu velho pai tinha razão. Mas já sofreram, já passaram por muitas experiências difíceis, mas não quiseram na hora certa escutar o conselho de quem ama, de quem quer o bem, de gente boa, e às vezes escuta conselho de gente que quer o seu mal. Segundo, busque líderes otimistas, dispostos a ir em frente e que ajudem a reforçar a autoestima. O que eu quero dizer com essa frase comprida desse jeito? Em outras palavras, incentive, encoraje, diga algo para o outro, para que ele se sinta bem no projeto. Fale agora, para não precisar falar depois do funeral. É interessante porque, gente, para dizer que nunca, eu já ouvi falar mal de quem já morreu, mas é raríssimo, né? De vez em quando um corajoso diz: esse cara era gente má, era pauleira. Mas a maioria, depois que morre, fica bonzinho demais. Mas ele era gente boa. Nossa, mas ela era gente fina. Aí a pergunta é: você já falou isso para ele ou para ela antes de morrer? Ou só agora? Diga para uma pessoa assim: eu sou seu fã, gosto de você, te admiro, aprecio a sua qualidade tal ou tal. Esse ano eu falei em alguns lugares, aí você recebe incentivos, mas teve um que me marcou. No meio ainda não tinha nem encerrado a programação no encontro de casais que eu estava falando. E aí, um dos participantes do encontro passou perto de mim e colocou um bilhetinho, um papelzinho rosa de rascunho, com a seguinte frase: obrigado por deixar Deus te usar. Sabe por que aquela frase falou no meu coração? Porque isso tira a vaidade. Você só precisa não oferecer resistência, o resto é com Deus. A única coisa que você precisa fazer é dizer assim: Senhor, estou disponível, pode me usar. O problema é que muitas vezes Deus nos usa porque nós somos o obstáculo. Nós somos o obstáculo. Quantas vezes Deus está falando no seu coração e você está resistindo, o Espírito Santo está falando e você está achando que não é? Aquela história, você queria ouvir uma voz audível, Deus está falando lá no seu íntimo, está falando no seu coração, está falando no seu interior. O Espírito Santo está lá insistindo para você entender que é Ele fazendo uma obra, que é Ele tentando te levantar, te fazer reagir, e você está fazendo de conta que é natural, não é? Eu acho que todo mundo é assim, sente isso de vez em quando. Todo mundo que está no mundo, mas quem tem Deus, Deus fala ao coração, e você precisa acreditar e ser mais sensível à voz do Espírito. Deixe Deus te usar. Diga para ele assim: Senhor, eu sou fraco para evangelizar, eu tenho dificuldade, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o Senhor me usar, eu não vou oferecer resistência, eu vou ser extremamente natural. Quando o Senhor falar o meu coração, eu vou ceder. Se o Senhor falar assim: ore por aquela pessoa, eu vou lá orar por ela. Dê uma Bíblia para aquela lá, eu vou lá dar uma Bíblia para ela. Chame aquele lá para ir no grupo pequeno, eu vou lá chamar. Chame aquele para ir na igreja, eu vou lá chamar. Porque muitas vezes Deus fala no nosso coração, mas a gente pensa que é algo assim da minha cabeça, talvez é que eu pensei nisso, né? E a gente não cede àquilo que Deus está querendo fazer. Agora, quando o Sabalá e Tobias chega e fala alguma coisa, você trava, fica inerte, perde o sonho, para de sonhar e de projetar. Cerque-se de pessoas boas e de gente que incentiva. Aliás, o texto que nós lemos fala inclusive que líderes, soldados, oficiais que Neemias escolheu, que estavam participando do projeto, ele também incentivava. Terceiro, Neemias preveniu-se contra os opositores. Ele foi na frente. Ele surpreendeu os opositores. Sabe o que significa isso? Significa que Neemias
estava atento. Os soldados de Neemias estavam atentos. Os homens que trabalhavam com Neemias estavam atentos. Nós não podemos ficar displicentes hora nenhuma. O que a palavra de Deus diz? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Cuidado, fique firme. Vista a armadura de Deus. Atenção, antena ligada, para que você possa ir à frente e prevenir-se. Sem dúvida alguma, os Sambalás e os Tobias são reais. Mas em contrapartida, nós temos uma estratégia maravilhosa. E inimigo você vê com estratégia. Adversário também, não vamos pensar só em inimigo. Adversário no futebol tem estratégia, não tem? Futebol tem defesa, futebol tem meio de campo, futebol tem ataque. Não adianta, já imaginou um time que só defende? O alvo é chegar ao gol. Ele pode no máximo impedir que o adversário faça um gol, mas vai ficar no 0-0. Não adianta. Para que ele possa realmente ser vitorioso, ele tem que ganhar. Sabe o que Neemias fez? Ele tinha armas de defesa e ele tinha armas de ataque. Ele tinha colher de pedreiro e ele tinha espada e lança. Ele tinha gente construindo e tinha gente de plantão vigiando. Se você quer vencer, tem que ser assim. Não tem jeito de ser de outra forma. Você tem que ter gente na defesa e gente no ataque. E saber que os Sambalás e os Tobias vão querer desarmar o time. Mas nós não vamos entrar no jogo. Vencer é prosseguir. Vencer é chegar ao fim. Vencer é construir. Vencer é terminar o sonho e a obra. E nós temos que fazer isso a despeito de toda oposição. Neemias tinha alguém para tocar trombeta. Neemias tinha trabalhadores que trabalhavam e tinha arma na cintura. Neemias tinha outros que estavam de plantão. E Neemias ainda lutou contra a desunião que havia. Olha, a tarefa é grande e nós estamos separados uns dos outros. Ao tocar a trombeta, vamos todos nos reunir no mesmo lugar, porque a unidade é que vai nos dar a vitória. E depois ele disse: o Senhor vai lutar por nós. É muito bom saber que quando nós estamos do lado do Senhor, nós não vamos perder a batalha nunca. Deus do nosso lado, a vitória já é nossa, garantida. O texto diz: lute por sua família, lute por seus filhos, lute por sua mulher, lute por sua casa. Mas lá na frente ele diz: saiba que vocês vão vencer, porque vocês vão entrar na guerra, mas quem luta por nós é o Senhor. A palavra de Deus diz: vindo o inimigo contra nós, o Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Não tem problema, ele será derrotado. Mesmo que um exército se levante contra nós, a palavra de Deus diz que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Eu estou no time de Deus, o time de Deus não perde nunca, ele vence sempre. Mas eu preciso me prevenir. Eu preciso me prevenir. Para terminar, não houve nunca uma promessa na Bíblia dizendo que a vida cristã é sopinha no mel, é sombra e água fresca. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas graças a Deus que o versículo não termina aí. Quem sabe completar o versículo? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos. Eu poderia usar quantos exemplos? Alguém poderia dizer: pastor, mas é difícil demais, o desafio é grande demais, os recursos são poucos, a oposição é muita. Deus vai na frente e você não tem o que temer.
o inimigo, o adversário, o opositor, pode até tentar jogar você na fornalha. Você lembra da história lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? Dizem que quem foi jogar os três na fornalha, a fornalha estava tão quente, porque o rei tinha mandado aumentar não sei quantas vezes mais o calor daquela fornalha, que só de chegar ali perto eles morreram. Eles morreram. E jogaram os três servos do Senhor lá dentro. O que aconteceu? Jogaram Daniel na cova dos leões. O que aconteceu? Tem uma música aí evangélica que meio estilo sertanejo lá, que diz que o leão virou vegetariano quando jogou Daniel na cova dos leões. Sabe por quê? Porque o Senhor está lá. Né? Quando foram olhar lá no tacho, lá na fornalha ardente, não eram três. Quantos eram? 4. Aí, Senhor, joga Daniel na cova dos leões, Daniel fica tranquilo, faz o leão de travesseiro. E quem fica sem dormir à noite? O rei que jogou. Sabe por quê? Porque é o Senhor que luta por nós. Por isso nós não temos o que temer. Deus vai na frente. Nem nada, nenhum fogo vai consumir o servo de Deus. Nenhum leão vai devorar o servo de Deus. Deus está com você. E o meu desejo é que nada impeça você de sonhar com um grupo pequeno que se multiplica. A gente não pode conformar, tem que passar, pastor, nosso grupo é difícil, vai multiplicar. Não vai sim, em nome de Jesus. Eu creio que vai. Não desiste das pessoas. Às vezes, você quer que uma pessoa se converta no primeiro estalo de Deus? Gente, existe uma guerra espiritual, não desista. Ore e continue insistindo. Deus vai fazer a obra. Todas as conversões que a gente pesquisa foi fruto de insistência, porque a pessoa é cega espiritualmente falando. Nós demos alguns exemplos, né? O Ricardo aqui, me permite usar, o Josimar teve que prometer até jogar a Bíblia fora, parece, não foi, Ricardo? Porque o Ricardo ficava lá no lenga-lenga danado, 4 anos e não resolvia a vida dele. O Josimar já estava para desistir, ainda bem que não desistiu. Ainda bem que não desistiu, viu, Josimar? Tá aí o Ricardo. E com o Ricardo a Cris, e com a Cris a família toda aí, graças a Deus, porque não desistiu. Mas o Ricardo deu trabalho, vocês estão por fora. A Valdirene deu trabalho. Mas não podemos desistir, gente. Sabe por quê? Porque a pessoa que está do outro lado é um natural, não foi ainda tocado pelo Espírito, ele não sabe o que ele está perdendo. Depois ele vai achar a pedra de grande valor e vai dizer: meu Deus, por que eu demorei tanto? Mas enquanto isso não acontece, você tem que orar, você tem que ir atrás, você tem que sonhar, você tem que insistir, porque senão não dá. Mas os Tobias vão fazer você desanimar. Olha, isso aí, tem jeito não, pode largar de mão. Não desista. Creia que Deus vai fazer através de você uma grande obra em nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar orando, mas eu queria orar por quem está disposto a dizer assim: eu não vou desistir. Por quem está disposto a dizer assim: olha, por vezes eu desanimei, mas o Senhor me renovou. E hoje eu quero fazer um compromisso com Deus de não deixar os Tobias e os Sambalás apagarem o meu sonho. Tem jeito sim. O inimigo diz que não tem, mas tem. Aquilo que você acha que é impossível, para Deus é possível. Talvez até sonho pessoal. Estou falando de sonhos de reconstruir para Deus, reconstruir para o reino de Deus, construir para Deus. Mas muitas vezes Deus leva você, o inimigo leva você a desistir dos sonhos de Deus, até para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar. Eu creio que Deus tem algo grande para todos nós, sem nenhuma exceção, mas eu tenho que acreditar, abraçar
e dizer: Senhor, eu não vou oferecer resistência. Abaixo Sambalá e Tobias. Viva o Senhor, é com Ele que eu vou. Eu não vou aceitar menos do que isso. Será que nós podemos orar juntos por um punhado de gente que quer pensar e sonhar grande, a nível pessoal, a nível familiar, a nível de grupo pequeno, a nível de igreja local, dizer: pastor, conte comigo, nós vamos juntos nessa, e muita coisa vai acontecer para a glória do Senhor. Eu vou ter motivação, eu vou usar minha língua para o bem, eu vou repreender toda a tentação de lutar contra, eu vou vencer o pessimismo, o negativismo, eu vou ser um incentivador. Hoje ainda, quem sabe, você vai sair daqui e vai trazer uma palavra de incentivo para alguém. Vai cumprimentar alguém que se admira e vai dizer: meu irmão, eu sou o seu fã em nome de Jesus. E você é meu referencial nessa área. Não é? Quero te elogiar por isso ou por aquilo. Quem sabe começa hoje esse processo. Porque esse é exercício que nós vamos começar e vamos levar até o fim em nome de Jesus. Será que nós podemos orar com gente que quer fazer isso? Sonhar grande, sonhar alto, planejar aí diante do Senhor? Se você quer, eu gostaria de orar com você em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu não vou nem chamar para vir à frente, porque viria a igreja praticamente toda. E que bom que você quer dessa forma, você crê dessa forma. Mas eu gostaria que o fato de não vir à frente, de não movimentar, de não dar um passo à frente, de dar um passo além, não diminua a importância desse momento. Eu quero que você entenda que esse momento é um momento extremamente bom para você fazer uma decisão definitiva na sua vida e dizer: da agora para frente vai ser diferente. Eu estou junto da árvore frutífera, estou junto da corrente de água, eu sou uma árvore frutífera. Sabe que pode repetir isso? Eu acho que é tão bom a gente fazer algumas afirmações. Amém? Você pode dizer assim: eu estou plantado junto às correntes de água. Eu sou uma árvore frutífera. Amém? Nenhum Tobias, nenhum Sambalá vai me fazer desistir. Com Jesus, eu sou mais do que vencedor. Amém? Pai, eu quero nesta noite pedir que, em nome de Jesus,